Provérbios, capítulo 28. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Quando o país está um caos, todos têm um plano de ação. Mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Os que oprimem o pobre são como chuva de granizo que acaba com a colheita. Quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes. A justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno a conhecem nos mínimos detalhes. É melhor ser pobre e sincero do que rico e falso. Pratique a lei de Deus e construirá uma reputação pela sabedoria. Saia com uma multidão de perdidos e constrangerá sua família. Você pode ficar podre de rico, trapaceando e extorquindo, mas no devido tempo, um amigo dos pobres devolverá tudo a eles. Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem. Conduz os justos a um caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Faça o bem e você será recompensado. Os ricos pensam que sabem tudo, mas os pobres são quem conseguem ver através deles. Quando os justos são promovidos é uma maravilha, mas quando os maus estão no controle, muito cuidado. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Quem é compassivo tem uma vida abençoada, mas quem é cruel tem uma vida difícil. Os leões rugem e os ursos atacam. São os perversos agindo como donos dos pobres. O líder que não tem entendimento pratica abusos, mas quem odeia a corrupção terá um futuro brilhante. O assassino assombrado pela culpa está condenado. Não haverá socorro para ele. Ande corretamente, viva bem e seja salvo. A vida tortuosa resulta em condenação. Cultive sua horta e terá bastante comida. Festeje o tempo todo e terá um prato vazio. O trabalho compromissado e persistente tem sua paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão. Mostrar parcialidade é sempre uma coisa ruim. Pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. O avarento tem pressa de ficar rico, mas não imagina que acabará falido. No final das contas, a repreensão séria será estimada muito mais que a adulação do bajulador. Quem rouba o pai ou a mãe e diz: "O que há de errado nisso?", é pior que um bandido. Uma pessoa precipitada provoca confusão, mas a confiança no eterno produz bem-estar. Se você acha que sabe tudo, já é um insensato. Só terá futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Seja generoso com os pobres e nunca passará fome. Feche os olhos para as necessidades deles e receberá um tiroteio de maldições. Quando a corrupção vence, os justos se escondem. Mas quando os desonestos são postos para fora, é seguro sair. Provérbios, capítulo 29. Quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Quando os justos têm conquistas, todos ficam contentes, mas quando o governador é mau, todos gemem. Se você ama a sabedoria, alegrará seus pais, mas se andar com prostitutas, perderá a confiança deles. O líder que julga corretamente gera estabilidade. O líder aproveitador deixa um rastro de devastação. O vizinho bajulador está tramando. Cuidado, ele está planejando tirar vantagem de você. Os perversos caem na própria armadilha. Os justos fogem,
e felizes escapam para o outro lado. Os de coração bondoso compreendem o que é ser pobre. O cruel não faz a menor ideia. Um grupo de céticos arrogantes pode perturbar uma cidade inteira. Um grupo de sábios pode acalmar a população. O sábio que tenta dialogar com um insensato só consegue desprezo e sarcasmo com seu esforço. Os assassinos odeiam as pessoas honestas, mas as pessoas de bem as encorajam. O insensato faz o que quer, o sábio pondera com calma. Quando o líder dá ouvidos a fofocas maliciosas, todos os trabalhadores são contagiados pelo mal. Os pobres e seus ofensores têm pelo menos uma coisa em comum. Ambos podem ver. Poder enxergar é um presente do Eterno. A liderança conquista respeito e autoridade quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade. A disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham os pais. Quando os perversos assumem a liderança, o crime corre solto. Mas um dia, os justos verão o fracasso deles. Discipline seus filhos e viverá feliz. Eles darão a você alegria desmedida. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. É preciso mais que conversa para manter os trabalhadores na linha. Meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos se saem melhor que elas. Se você deixar que o tratem como capacho, depois será desprezado. As pessoas geniosas incitam a discórdia. O descontrolado instiga a confusão. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Ajude um fora da lei e será seu próprio inimigo. Quando as vítimas gritarem, você estará incluído nas suas maldições se for covarde na hora de defendê-los no tribunal. O medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. Todos tentam obter ajuda de quem lidera, mas só o Eterno fará justiça. Os justos não podem suportar o mal deliberado. Os perversos não podem aceitar a bondade. Provérbios, capítulo 30. O cético afirma: não há Deus? Não há Deus! Posso fazer o que quiser. Sou mais animal que humano. A inteligência humana me escapa. Reprovei em sabedoria. Não vejo nenhuma evidência de um Deus santo. Quem já viu alguém subir ao céu e assumir o controle, capturar os ventos e controlá-los, reunir as chuvas num balde ou demarcar os limites da terra? Apenas me diga o nome dele ou os nomes dos seus filhos. Vamos, diga-me. O fiel responde: todas as promessas de Deus dão prova disso. Ele protege todos os que lhe pedem socorro. Então não o critique. Ele bem pode testar você e desmascarar suas mentiras. Em seguida, o fiel ora: Deus, peço duas coisas antes de morrer. Não me recuses. Elimina a mentira dos meus lábios e os mentirosos da minha presença. Dá-me alimento suficiente para viver, nem muito nem pouco. Se tiver muito, posso pensar que dependo só de mim e dizer: quem precisa de Deus? Se tiver pouco, posso vir a roubar e assim desonrar o nome do meu Deus. Não denuncie seus companheiros de trabalho pelas costas. Eles o acusarão de ser dissimulado e você será culpado. Não amaldiçoe seu pai nem deixe de abençoar sua mãe. Não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante. Nunca pense que é melhor do que todos os outros.
Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas, chamadas me dá e quero mais. 3 coisas nunca estão satisfeitas, ou melhor, há 4 que nunca dizem já basta, obrigado. A morte, o útero estéril, a terra ressecada, a floresta em chamas. O olhar que desdenha o pai e despreza a mãe será arrancado pelos corvos e consumido por águias novas. 3 coisas me maravilham, ou melhor, há 4 coisas que eu nunca entenderei. Como a águia voa tão alto no céu, como a cobra desliza sobre a rocha, como o navio navega pelo oceano, como os adolescentes namoram. A prostituta age assim, faz sexo com o cliente, toma um banho e depois pergunta: quem é o próximo? 3 coisas são intoleráveis demais até mesmo para a terra. Sim, 4 coisas balançam suas fundações: o faxineiro que vira chefe, o insensato que fica rico, a prostituta eleita a mulher do ano, a namorada que toma o lugar da esposa fiel. Há 4 pequenas criaturas que são mais sábias que os sábios. As formigas, frágeis como são, ajuntam comida para o inverno. Os coelhos, vulneráveis como são, fazem da rocha seu lar. Os gafanhotos, insetos sem líder que ainda assim arrasam o campo como um exército treinado. As lagartixas, fáceis de capturar, mas que passam sem ser vistas pelos guardas do palácio. Há 3 seres no mundo, 4 que me impressionam por seu comportamento. O leão, rei das feras, não cede a ninguém. O galo, orgulhoso e imponente. O bode, o chefe de estado em marcha triunfal. Se você é tolo o bastante para chamar atenção para você mesmo com ofensas e grosserias, não se surpreenda se alguém fizer seu nariz sangrar. Leite batido vira manteiga. Provocação vira briga. Provérbios, capítulo 31. As palavras do rei Lemuel, o importante conselho que sua mãe deu a ele. Meu filho, o que você está pensando? Filho que gerei e dediquei a Deus, não esbanje seu vigor com caçadoras de fortuna, mulheres promíscuas que desgraçam os líderes. Os líderes não podem agir como tolos, enchendo a cara de vinho e de cerveja, sob o risco de perder a noção de certo e errado e prejudicar o povo que depende deles. Use o vinho e a cerveja apenas como sedativos, para eliminar o sofrimento e atenuar a dor do doente terminal, para quem a vida já é estar na morte. Defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos. Defenda a justiça. Haja em favor do pobre e do necessitado. Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza seu dia. Examina um campo e o compra e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade
estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para uso. Ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e vestidos de seda. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende, leva blusas que tricotou para as lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes, e ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer, e sempre o diz com toda gentileza. Ela é atenta a todos os de sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do Eterno. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios.